Olá, pessoal, tudo bem? E hoje a gente tem uma convidada especial, a Juliana Ramos. Ela já está aqui com a gente, já está acenando. Nós vamos conversar sobre a coordenação pedagógica. Oi, Ju! Oi, Ana, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Ah, que delícia ter você aqui com esse sotaque delicioso. Vamos conversar muito para ouvir meu sotaque a noite toda. Ei, que delícia, adoro. Tá tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Com Que você por bom. aí? Tudo certo também. Todo mundo com saúde aqui, graças a Deus. Isso é o que importa. É isso mesmo. Eu estava conversando com o pessoal, dizendo que aí eu tenho as lives já organizadas nos próximos 2 meses, e convidados espetaculares, e você é uma das nossas convidadas. Então, pedi para o pessoal acompanhar, seguir. E eu acabei deixando fixado aqui na barrinha da nossa conversa hoje o nome da mentoria para educadores, porque é o nome do canal no YouTube. O que eu estou fazendo aos poucos? Todos os encontros, todas as web palestras que eu estou fazendo, eu estou editando e estou colocando lá. Então, Maravilha. as pessoas às vezes não conseguem acompanhar a nossa conversa desde o início, ou de repente um orientador, por exemplo, ouviu falar, puxa, aquela fala da Ana e da Juliana foi tão legal, eu queria passar para os meus professores assistirem. Então vai Bacana. estar lá no YouTube, né? Então eu deixei aí Perfeito. fixado, assim as pessoas podem estar E já vai acompanhando. fazendo uma biblioteca. A gente está Sim. vivendo um momento de muita formação virtual. Então, a gente já vai fomentando aí um outro espaço, né, de continuidade dessa formação. Exatamente. Eu fiz nessa pandemia muitas coisas boas aconteceram. Eu pus o canal do YouTube assim com mais conteúdo. Eu lancei o blog mentoriaeducadores.com Eita. e tenho colocado produções lá. Então é exatamente isso que você falou. É um espaço para que os educadores possam aproveitar mesmo, né? Não sei tudo, mas o pouco que sei, acho que a gente tem que compartilhar com os colegas, né? Com Então estão certeza. lá e as pessoas podem ficar à vontade de aproveitar. No blog, eu queria lembrar, ainda bem que me veio aqui. No blog, tenho 2 volumes de e-books que também eu produzi nessa pandemia, em parceria com um professor, um educador, o Júlio, que vai estar aqui conosco num dia numa dessas quartas-feiras. E são 2 e-books com foco no retorno às aulas presenciais. O Ótimo. volume um é sobre o cuidado emocional no retorno às aulas presenciais. E o volume 2 é planejando o retorno às aulas presenciais. E no segundo volume, nós usamos ferramentas de design thinking. Então, Amém. é muito legal. A ideia é assim, Já os vou dois. lá buscar também para ler, É para isso aí. aprender. Aproveitar que você trabalhou muito, né, nessa quarentena. Nossa, eu já tô com o volume 3 na minha cabeça. Pronto, perfeito. É só ter uma questão de tempo para poder fazer. Mas está lá no blog, mentoriaeducadores.com, aí é só o pessoal aproveitar. Ju, se apresenta para o público que está aqui acompanhando a gente, porque tem um povo fiel que não me larga, que graças a Deus me acompanha, Olha aí, que e, sorte. e eu tenho certeza que eles vão querer te conhecer. Bom, primeiro, antes de me apresentar, eu queria agradecer demais o convite, né? É um prazer estar aqui conversando com você, Ana, com mentoria, que eu tive o prazer de conhecer um pouquinho da história no ano passado, e aí vem Uhum. acompanhando. Foi um feliz encontro e me sinto muito lisonjeada em estar batendo esse papo hoje aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente, tá? Então, eu Obrigada. queria muito agradecer esse momento. Bom, eu sou a Juliana Ramos. Eu tenho uma trajetória aí de mais de 10 anos na educação.
atuei na educação não formal, na educação formal, então me encontro aí nesse campo de batalha, né, que é a educação, mas é um campo também de muito prazer, de muita afetividade, né, de muita alegria. Hoje eu atuo basicamente em 2 campos, né, na área educacional. Eu atuo com formação inicial e continuada de professores no ensino superior e na pós-graduação, e também concilio essa atividade com a minha prática como gestora, né, educacional, enquanto supervisora pedagógica do Colégio Vera Cruz, que é uma instituição de médio porte que fica aqui no Recife. Então, vocês vão ouvir muito esse sotaque, né, do Recife. Delicioso. Durante essa noite aí, né? Muito bom. Mas vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza, Ju. E conta um pouco pra gente, porque assim, pensando no Brasil como um todo, não só os nossos sotaques são diversos, mas às vezes o nome com o qual a gente se dirige aos profissionais, né? Então, conta pra gente um pouco o que é o trabalho do supervisor pedagógico que você faz aí em Recife. Tá bom. Bom, aqui no Recife, a minha atividade se equipararia ao que em alguns outros estados se chama como diretor pedagógico. Na verdade, eu acho que mais do que uma diferença regional, isso vai ser uma característica muito da gestão institucional de cada instituição de ensino, né? Gestões, geralmente de escolas mais novas, mais renovadas, já usam a nomenclatura de diretoria para todos os cargos de uma hierarquia maior. Outros que têm uma trajetória talvez mais tradicional já tem um outro tipo de nomenclatura. Mas, basicamente, um supervisor pedagógico, né, se equipararia, pelo menos no meu caso, em atividades à função de um diretor pedagógico, né? Que é justamente aquela pessoa que está dentro da gestão de uma escola, focado no campo pedagógico da escola, no caso, né? Da instituição, seja escola, seja ONG, né? Que eu sei que é uma realidade também de público-alvo do Mentorias. É uma pessoa que está ali observando todo o campo educacional e traçando diretrizes, objetivos, alinhando, né, o currículo da escola, né, o currículo real ao currículo ideal, está ali liderando, porque o supervisor pedagógico ele é um líder, né, ele é um mentor, né, para usar o nome também, ele não deixa de ser um mentor no sentido de engajar a equipe pedagógica para o desenvolvimento do seu trabalho e dos objetivos de ensino da instituição, tá? Legal. Então, é essa pessoa que está ali articulando, né, com os outros agentes, né, com os outros líderes, inclusive, porque no meu caso eu não trabalho sozinha, eu sou supervisora, mas eu tenho uma equipe, né, um time aí de coordenadoras, algumas até estão aqui com a gente assistindo, mas eu tenho um time de coordenadoras que junto comigo, né, promovem, fazem com que a gente consiga atingir o objetivo pedagógico da instituição. Em alguns casos, inclusive, desenvolver, né, a proposta pedagógica daquela instituição de ensino, porque também a gente entende que a proposta é uma coisa mutante, não é uma coisa que está lá, né, não é a pedra fundadora. Existe uma identidade, né, para a instituição de ensino, e é importante que se respeite, se conheça essa identidade, mas essa proposta educacional, ela vai precisar muito da ação desse gestor pedagógico que vai nortear, inclusive do ponto de vista das mudanças que são necessárias, né? De olhar para fora da instituição e dizer assim, o que é que mudou no campo educacional que precisa ser agregado a essa proposta, que precisa ser atualizado. Sim. E nesse período, então, nesse período, então, o que mais tem agora é esse olhar, né? Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes o diretor pedagógico e o diretor administrativo, às vezes, é uma única pessoa. Quando uma escola é menor, né? Então, quando a escola tem essa possibilidade de ter esses dois
esses dois líderes, isso é muito rico, né? Porque realmente o espaço do pedagógico é valorizado. Né? Porque às vezes a gente vê uma escola aí que coloca um coordenador ali, um diretor administrativo que só pensa num lado, né? Na parte financeira, por exemplo, né? Isso. E assim, você tocou num ponto importante, Ana, que é entender que a escola ela vai, no processo de crescimento, ela vai ganhando complexidade. Então, cada vez mais a gente precisa entender que a escola passa por um processo de aperfeiçoamento e esse profissional especializado, né, que olha para o campo da educação, ele vai ser um profissional que vai fazer uma diferença muito grande no processo de crescimento da escola, inclusive no sentido de captação de novos alunos, porque Exato. não existe escola que consiga sobreviver se ela não tem, se ela não consegue promover uma qualidade de educação. Então, esse profissional, um dos focos dele é a qualidade. O que é que está sendo ensinado? Né? A proposta educacional está adequada, ela está concernente com aquilo que a sociedade está se propondo a desenvolver. Então, é um profissional que faz, sim, muita diferença para o crescimento das instituições de ensino e, de maneira geral, realmente é um braço que caminha ao lado do gestor administrativo, né? Porque é como a gente diz lá na escola, a gente tem que pensar na atividade fim. A atividade fim da escola é a educação. Então, eu tenho que ter um olhar muito diferenciado para esse lugar, não é verdade? Com certeza. Ó, alguém colocou, aos poucos eu vou lendo os comentários, tá? A supervisão pedagógica que acompanha a gente, eu acompanho também, faz um trabalho legal. Ela colocou assim, porque elas são de Minas, ó. Em Minas, especialista em educação básica estadual, e a diferença salarial de outros estados é gritante. O especialista conta apenas com o diretor e vice. Essas diferenças regionais, né, que a gente percebe, né? Aqui em São Paulo, na rede pública, a gente tem o diretor, né? Algumas redes têm o vice e tem o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico faz tudo, né? Então, é difícil, é um período bastante, é algo bastante exigente, né? Aqui na rede pública de Pernambuco é muito comum a função do gestor, mas esse gestor ele precisa ter uma especialização em administração escolar. Então, ele precisa ter uma formação específica nesse campo e geralmente também tem essa tríade, é o gestor, o vice-gestor, né, que seria um diretor, vice-diretor e um coordenador pedagógico. É claro que a gente precisa entender que a estrutura, muitas vezes, de uma escola da rede pública ela é completamente diferente da rede privada. Não sei nos outros estados, mas, no geral, em Pernambuco, o que é que acontece? A rede estadual ela é uma rede focada no ensino médio, né? Então, ela tem um segmento de ensino. Então, até se entende, aspas, que existe só um coordenador. Mas, por exemplo, uma escola da rede privada que tem ali o ensino de ponta a ponta em cada etapa, eu imagino como impraticável ter um coordenador pedagógico só lidando com toda a complexidade da educação infantil até o ensino médio. Então, hoje, né, a nossa realidade, principalmente, ela tem a gestão, né, o núcleo hierárquico, que é composto pela direção e a direção adjunta, o supervisor pedagógico, né, um supervisor financeiro e as coordenações pedagógicas de cada segmento, para que a gente possa ter realmente um trabalho que foque na qualidade, que foque no aperfeiçoamento, que foque no fomento à formação continuada dos professores, né? Porque quando a gente olha realmente para a escola, e a gente pega uma escola, como no nosso caso, né, que atende de ponta a ponta, a complexidade do processo é muito grande. E a pandemia só fez com que isso fosse adensado, né? Só dobrou, triplicou, né? Aqui em São Paulo, o que acontece? A gente tem o município, né, na rede pública, o município cuidando da educação infantil e Fundamental 1, né, Fundamental anos iniciais. O Estado aqui
ele tem uma gama maior. Ele tem fundamental todo e médio. E ainda temos algumas escolas federais que têm o médio. Então, São Paulo tem essa variedade. Mas, por exemplo, escolas particulares, elas estão conectadas ao Estado. Então, as diretorias regionais de ensino estaduais que passam as diretrizes. Então, você vê, num país da extensão do nosso, as coisas são todas continentais, né? A Andrea colocou que o fundamental é trabalhar em equipe. Sim, É mesmo, né? Isso não importa quem é o seu líder, tem que ser em grupo. sim. Precisa sim. E eu digo a você, Ana, eu acho que uma das coisas que mais se fortaleceu durante esse processo, né, de pandemia, pelo menos no meu caso, foi o trabalho em equipe. Ele foi realmente, se você me perguntar hoje, o diferencial, assim, do que eu sinto que fez as coisas funcionarem foi realmente o engajamento de todo mundo no processo, né? É meio que assim, tá vindo um tsunami aí, segura a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, vamos encarar essa onda. E isso fez muita diferença, né? Sim, sim. E foi um susto, né? Foi um susto, foi de uma hora para outra, foi algo que ninguém estava planejando e muito menos imaginando, né? Eu penso que se em janeiro estivéssemos nos encontrado e falássemos, imagina se fechar as escolas do planeta. A gente, imagina, nunca isso ia acontecer. Exatamente. E de repente aconteceu, né? Foi. E aí, como é que foi isso com vocês aí? Olha, Ana, eu vou te dizer que foi muito, muito desafiador, né? Como em vários lugares do Brasil. Mas assim, eu tenho uma experiência engraçada que foi assim, nós estávamos lá, né? Ano letivo começando, todos os projetos planejados, idealizados, a coisa fluindo. Eu estava de licença médica. Na semana eu fiz um procedimentozinho cirúrgico, uma coisa breve, não. Passou o processo de adaptação, né? Vou tirar essa licença e volto. Gente, quando eu estava na metade dessa licença, aquela confusão. Prefeito governador de São Paulo saindo no Globo News, né? O prefeito de Pernambuco, prefeito do Recife, governador do estado de Pernambuco também saindo na TV. Todo mundo em pânico, fechamento dos lugares fora do Brasil. A China já estava naquele processo lá de Wuhan e de repente todo mundo se perguntando o que fazer, porque fechamos a escola. Eu lembro que eu estava aqui, a gente teve uma reunião até virtual, antes de a gente ter, né, viver essa overdose de lives, de chats, de call, de videochamada. Né? A gente teve uma reunião virtual, ele de licença, a gente conversando. E aí, o que é que a gente vai fazer? E de repente a gente se deparou, né, com esse desafio da escola fechada. E aí uma coisa que eu pude observar, né? Não só a escola que eu trabalho, mas todas as escolas do nosso raio, né? Que a gente teve contato, que eu pude perceber. Todas as escolas, elas traçaram uma estratégia que eu acho que foi muito importante, né? Que era justamente a continuidade. Então, todas as escolas sentiram aquele impacto de as escolas vão fechar daqui a 2 dias. E eu lembro que muito nesse primeiro momento que a gente nem imaginava, né? Que a gente pensava assim, não, isso talvez dure mais 15 dias, talvez dure até, né? Eu acho que estava todo mundo meio que fazendo um bolão ali, né? Olha que eu era pessimista, porque eu estava em casa vendo todas aquelas notícias e eu dizia, meu Deus, acho que a gente só vai voltar em maio. E a gente está aqui em agosto, em setembro, né? Dia 2 de setembro. Então, assim, naquele momento muito inicial, o nosso objetivo, e eu vejo hoje com muito mais, né, tranquilidade, mas reflito como um ponto muito positivo, era esse pensamento. Como nós vamos continuar
chegando até a ponta, chegando até os nossos alunos, fazendo com que a escola permaneça, né, continue as suas atividades, se daqui a 2 dias nós vamos fechar as nossas portas. Então, esse era o nosso grande desafio lá, há 5 meses atrás, naquele momento. E aí, esse desafio, ele começou a se materializar em ideias. Então, vamos usar nossas redes sociais para enviar vídeos das professoras, vamos fazer um portfólio de atividades para as crianças fazerem em casa, enquanto a gente não retorna. Vamos indicar filmes para as famílias assistirem com os filhos. Então, começaram a surgir nesse meio, né, de incerteza, o que é que vai acontecer, o que é que a gente faz com os professores. Como é que eu vou afastar 15 dias dos professores, né? Qual a justificativa, né, trabalhista para isso? Como é que a gente vai compensar depois? E aquela confusão, né? No final das contas, estávamos todos num barco, né, de muita indefinição. E assim, o sentimento, como você mesmo falou, era um sentimento de total despreparo mesmo. Por quê? Porque se a gente voltasse uma semana no tempo, ninguém cogitaria o fechamento das escolas, muito menos por tanto tempo, né? Então, assim, são milhares, milhões de estudantes que estão hoje fora das escolas. E o grande desafio, né? Fechar as escolas, e aí eu lembro um pouco dessa fala que a gente teve no momento, quando a gente falava com os pais, o bom dia dos pais era quando é que a escola volta, né? Quando é que as aulas abrem? Quando é que vocês retornam? E a gente, sem saber, ficava naquela angústia. Mas, assim, eu acho que o nosso primeiro movimento, e eu vejo que muitas escolas buscaram isso, era justamente esse. Se fazer presente, estar inserido na rotina dos estudantes, subsidiar as famílias em casa. Isso foi um ponto de partida, eu acho que comum. E eu acho que esse ponto de partida fala muito da função social da escola, né? Fala muito desse senso de responsabilidade de todos os educadores, de olhar nem para o que estava acontecendo, porque naquele momento professores, coordenadores, diretores, ninguém queria saber do que estava acontecendo. A gente estava pensando ali no aluno. Claro, a gente estava pensando no que estava acontecendo dentro desse universo de angústia, de indefinição, do que é que nós vamos fazer, né? Mas na prática, o que a gente queria mesmo era o nosso ponto de partida era o estudante, né? Com certeza. Isso não sai do nosso foco, né? Tanto que a professora Denise que escreveu aí, ela é uma que acompanha a gente e é uma professora espetacular. Ela colocou: as escolas fecharam, mas nós não. Isso. Nós nos abrimos ainda mais para continuarmos dando aulas. E é isso, né? Foi uma coisa linda que a gente viu. Isso não vou isentar toda a responsabilidade de políticas públicas para isso, porque a gente vive num país, a gente tem um MEC sem direção, sem rumo, né? Enfim, não estou isentando a responsabilidade do setor público em criar estratégias e criar estrutura para que as coisas aconteçam. Só que os professores, as escolas, coordenadores, gestores sérios não largaram, não ficaram acuados. A gente vai se virar. A gente acabou tomando as rédeas diante desse cenário. Eu lembro que nós fazemos parte de um grupo comum, né? E a gente discutia muito isso. Meu Deus, o MEC não vai falar nada. Eu não acredito, né? Cadê os gestores públicos orientando, dando uma diretriz, dizendo que as escolas têm que fazer um país desse tamanho, né? Exato. E o que você falou realmente é muito importante. O que a gente viu nesse primeiro momento, né? Ali no finalzinho de março, início de abril, que a gente já estava chegando a 15 dias de escola fechada, e nenhum posicionamento das autoridades públicas, foi muito aquela coisa da raça mesmo, né? Disso que a professora Denise falou.
De fato, nós fizemos o capião. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? A gente tomou posse Claro. das escolas, da educação. E cada escola foi fazendo a sua maneira, né? Cada escola foi fazendo a sua maneira, usando diversas estratégias, uma forma de impactar positivamente os seus alunos, impactar positivamente as suas famílias, ser um espaço de apoio, né? Que isso também tem sido uma pauta muito importante, muito forte dentro das escolas, né? Todas as escolas, elas estão se colocando nesse lugar de subsídio às famílias, de compreensão da diversidade. E isso eu acho que foi uma das coisas que aflorou, né? Usando a expressão aí, foi a Lotus, no meio desse mar de caos que de repente se instalou. Porque também é importante dizer, né, sem romantizar práticas docentes, né, práticas de gestão, a gente vive, né, a gente não só viveu, mas a gente vive hoje num cenário de muito eclipse em torno das políticas públicas da educação. Então, a gente ainda hoje não tem uma definição sobre o cenário educacional brasileiro, né? Sobre como a gente vai atravessar esse processo, qual é o nosso horizonte do ponto de vista do gestor, né? A gente não tem nem o Ministério, de fato, da Educação que se comporte como ministério nesse sentido. Exato. Então, aí e tanta desigualdade, né, Juliana, que tem no nosso país e que a gente sabe que vão se intensificar com esse período. Eu não sou pessimista de dizer foi um ano perdido, eu não acho que a gente tem que ter esse tipo de fala, porque isso é como se nós desconsiderássemos. Como se os esforços tivessem sido em vão, não é? Exato, e não foi, né? Muita coisa se aprendeu, né? O estudante aprendeu muito, os professores aprenderam muito, nós gestores estamos aprendendo, até para poder falar, puxa, essa prática que a gente incorporou, a gente vai querer manter, ou essa prática que a gente tinha, a gente não quer mais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, não é que está perdido, mas certamente as desigualdades vão crescer, porque tem lugares que não tem internet. Eu vi recentemente uma pesquisa, né? Eu estava lendo alguns índices. 1 a cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet, né? Então a gente está falando, veja, e falar de acesso à internet não significa acesso de qualidade. Então, muitas vezes o que a gente vê é um mar de estudantes que estão completamente desmotivados, que não têm ferramentas de acesso, né? Que não têm possibilidade de acessar mesmo essa informação e os discursos dizendo que essa possibilidade de continuidade do estudo está disponível. Na verdade, o que a gente tem é um cenário de muitos desafios, né? Se a escola privada ela está sendo desafiada, a escola pública ainda mais. Porque o que a gente tem é uma escola, e aí eu acho que é importante, Ana, demarcar esse lugar. O Estado, né? O Estado no Brasil é um marco civilizatório. Quando ele deixa de atuar para alguns setores da nossa sociedade, infelizmente, setores majoritários, a gente deixa de proporcionar um status de civilização para as pessoas. Exato. Por que eu estou dizendo civilização? Porque acesso à educação, acesso à cultura, acesso a saneamento, acesso à água tratada. Isso não é luxo em nenhum lugar do mundo, gente. Exato. Então, infelizmente, hoje, sobretudo na educação, a pandemia, infelizmente, ela só fez com que essas diferenças elas ficassem ainda mais volumosas, ainda mais latentes, né? Dentro do nosso cotidiano escolar. Mas assim, e aí é importante também, eu me preocupo um pouco quando eu vejo alguns discursos, né? Hoje eu acho que a gente já está numa outra fase, uma fase até muito acalorada, né? Em que alguns grupos de escola, sobretudo marcadamente escolas privadas, buscam o retorno das atividades presenciais
e outros grupos, né, de familiares, de gestores públicos, ainda reforçam o discurso de que a gente não tem condições de retorno, colocando como rivais, né, a escola pública e a escola privada. E eu acho que o caminho não é esse. Eu acho Sim. que a divergência não é, rivalizar uma escola que quer voltar e uma escola que não pode voltar, mas é entender que cadê o Estado brasileiro proporcionando os direitos civilizatórios para a nossa sociedade, que é o direito à educação. Porque no Brasil, a escola não é só o espaço que o aluno aprende o conteúdo de português ou matemática. A escola é muitas vezes o espaço que aquela criança tem a sua primeira e última refeição do dia. Né? Exato. É o espaço que retira a criança do trabalho infantil. É o Isso, é um espaço que de proteção. protege De a criança da proteção. violência. Então, eu Exato. acho que é nesse ponto que muitas vezes os discursos que a gente vê sobre a necessidade do retorno da educação não tocam. É claro que ninguém quer voltar sem segurança, mas a gente precisa entender que a escola no Brasil ela é um dos marcos civilizatórios e a gente tem aí governos que estão se colocando omissos diante disso que a gente está vivendo. E isso não pode acontecer. Com certeza. E a gente quer que outra coisa que eu me pergunto é quem está ganhando também com tudo isso, né? Exatamente. Porque são questões que vão surgindo e você tem que se fazer esse questionamento. A professora Nívia também que acompanha a gente, a Nívia é uma professora de uma das escolas da rede que eu trabalho, que é uma escola que a gente chama social, porque é uma escola gratuita, uma escola rural. E ela está perguntando, a Juliana sente ou observa que os estudantes de Recife estão acompanhando esse ensino remoto, na sua maioria? Que experiência você tem, Ju? Olha, eu vou te falar que assim como em todo o território brasileiro, as diferenças sociais elas vão ser um fator muito importante para esse acompanhamento. Né? O que a gente vê é aquilo que a gente vê em todos os cenários quando a gente pensa em educação. Quando as crianças estão numa família que tem um maior poder aquisitivo, que tem familiares que estão perto, que compreendem a educação como uma ferramenta, como um instrumento social positivo, o desenvolvimento dessa criança, o aproveitamento das ferramentas dela é muito maior. É isso que a gente estava falando. Hoje eu vejo que é um cenário muito opaco, porque o que a gente percebe é que para aquela classe social, até classe média baixa, né, pobre, mas que tem acesso a alguns recursos e alguns bens de consumo, como telefone celular, como rede de Wi-Fi, né? Esses indivíduos ainda conseguem chegar perto, né, e se aproximar daquilo que está sendo ofertado. Mas, infelizmente, isso não atende toda a população, ou pelo menos não atende toda a população escolar. E aí é quando a gente vê, por exemplo, se a gente já tinha, no contexto do ensino médio, uma evasão brutal, mesmo tendo uma disponibilidade, né, de acesso, imagine hoje, imagine 2021, onde estarão os nossos estudantes secundaristas, né? Os nossos estudantes que estão concluindo aí a educação básica. E pior, Ana, porque o que a gente vê é que, em muitos contextos, determinadas atividades, elas vão deixar de existir. E esses postos de trabalho precarizados, eles também vão deixar de existir para essa camada da população que não está tendo acesso à educação, que não está tendo acesso a uma formação, né, a uma capacitação profissional. E essas pessoas, amanhã, elas vão estar na marginalidade, elas vão estar muito mais vulneráveis, porque a gente vem aí, essa mudança, quando a gente percebe, não é só uma mudança de comportamento, né? Se a gente vê uma mudança de estrutura social, não é por acaso que toda a nossa base econômica, ela está sofrendo, porque novos postos de trabalho vão ser adquiridos, vão ser construídos, mas esses novos postos, eles precisam de uma nova mão de obra, né? Exato. Então, Exato. infelizmente, a nossa educação não está acompanhando, já não estava, né? Diga-se de passagem, e não tem um horizonte de acompanhar, né,
o futuro que está se propondo. E mais uma vez, o sentimento é que a gente está correndo, né, muito atrás daquilo que a gente poderia ter enquanto um país abissal, gigantesco, né, continental, que é o Brasil, né, e promovendo a diversidade, a inclusão, o desenvolvimento social, né? Sabe o que eu penso, Judy? assim, completando o que você está trazendo. A escola, por muito tempo, a educação, por muito tempo, ficou correndo atrás de situações para apagar incêndios, né? Então, eu que estou aí na educação há 32 anos, acompanho que, ao longo desse percurso, precisamos fazer tal coisa. Aí a gente corre atrás e resolve. Precisamos. Bom, aí depois teve um movimento de trazer a gestão para dentro da escola, uma gestão pedagógica para dentro da escola que planeja. E aí a gente começa a perceber que se eu faço um planejamento estratégico bem feito, se eu faço um planejamento pedagógico bem feito, eu não fico mais correndo atrás. Eu tenho objetivos a curto, médio e longo prazo e eu vou trabalhando. Só que parece que os nossos governantes não descobriram isso ainda. Ou eles têm um planejamento de destruir. Que é o outro lado, né? Que é pior ainda, né? Quer dizer, não dá. Eu sou um gestor público e eu percebo, é pandêmico, vai ter que ficar preso. O que essa pessoa demora para se mobilizar, para falar, bom, eu vou articular com essas redes de telefonia, eu vou criar, eu vou chegar para a TV e vou falar, bom, a partir de tal ponto nós vamos começar a publicar aulas para as crianças, enfim. Ana, é que a gente está falando de concessão de serviços que já são públicos, que são concedidos. Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de telecomunicações, a gente está falando de serviços que são originariamente públicos e que são concedidos para que as empresas desenvolvam isso. E no momento de crise desse, a postura do Estado deveria ser outra, como você falou. Se você colocar qualquer diretor de escola, eu garanto que ele desenvolve um plano aí para que a gente faça, que a gente chegue na ponta, né, para os alunos que mais precisam, né? Mas, infelizmente, falta esse planejamento. E aí eu vou pegar a deixa dessa fala sobre planejamento, sobre gestão estratégica, para falar um pouco sobre isso na supervisão pedagógica, na coordenação pedagógica. Porque isso é muito importante. Dentro da escola, a gente vê que o tempo todo surge um desafio dentro do nosso cotidiano que estava fora daquilo que a gente planejou. Eu digo muito isso lá na escola, né? A gente não pode só apagar incêndio. Quando eu faço algumas reuniões lá, eu sempre digo isso, né? Eu digo, gente, a gente não pode só ficar apagando incêndio. E é um pouco disso também. O gestor, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter objetivos, ele tem que traçar, né, algo que deve ser realizado pela instituição dentro daquele ano, quais são as metas anuais daquela instituição. Porque senão, de fato, o que a gente vê no dia a dia do gestor educacional é esse atropelo pelas demandas que estão surgindo e que fazem parte do cotidiano escolar. Eu até, né, é aquela coisa, você está lá na sua sala como coordenador pedagógico, como diretor educacional, e aí você fez um planejamento de atender um parceiro para conhecer um projeto novo, depois visitar a sala de aula de um professor e dar um feedback, fazer um conselho de classe, e no meio disso tudo que tinha planejado para o seu dia, uma torneira lá vazou e está inundando uma sala de aula com os alunos dentro. Você vai dizer o quê? Vai deixar lá a torneira vazando, não vai dizer isso não é minha atribuição? Claro que não, né? Mas a gente também precisa entender que a gente precisa traçar metas.
E que a gente não pode deixar que as nossas metas, que o nosso planejamento, ele seja sempre sequestrado, né? Porque eu acho que a palavra é essa mesmo, sempre sequestrado pelas eventualidades. E aí é que eu retomo uma coisa que é muito importante. O gestor, ele precisa saber delegar. E para saber delegar, ele precisa ter uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho e gestores muito menos. Então, assim, não tem isso do super gestor, do cara que faz tudo, do gestor que não tira férias, né? Muitas vezes o que a gente vê na escola é que fulano de tal não pode tirar férias, porque se ele tirar, a escola para, os alunos param de aprender, os professores param de ensinar, o porteiro para de abrir a porta. E isso não é legal, né? Com certeza. Para quem está em formação, para quem está abrindo sua escola, não seja esse gestor, não seja esse coordenador. A instituição é saudável quando ela funciona com você e sem você, porque você precisa formar a sua equipe, né? Para que ela saiba lidar com as adversidades e para que ela saiba tomar decisões de maneira autônoma. E aí isso é um processo, sabe? Claro, Ju, isso é o papel do líder, né? Sim, sim, do mentor, né? Que do mentor. Junto com a sua equipe, corrigindo erros, encarando de frente. Porque tem muitas vezes, quando a gente diz assim, delegue, trabalhe em equipe. Quem ouve tem a sensação de que assim, eita, mas se eu delegar e se fulano errar? Eu deleguei para Joaquim, Joaquim errou. E agora? Os erros fazem parte do processo da gestão. Com certeza, né? Com certeza. E é coletivo, né, Ju? É coletivo. Exatamente. O sucesso é da equipe. O fracasso também. Então, estamos juntos para aproveitar o que deu certo e estamos juntos para repensar o que não deu. Eu digo sempre assim, ó, você quer alunos autônomos? Você precisa ter professores autônomos, você precisa ter coordenadores autônomos, supervisores e diretores autônomos. Porque é um efeito cascata. Então, por isso é tão importante cuidar da equipe. Deixa eu te falar uma coisa, que a gente já falou um monte. Você nem tem noção que a gente já falou mais de 40 minutos. E eu tô aqui, ó, conectada para a gente não perder o tempo. Porque a gente precisa encerrar antes de dar 1 hora, porque senão eu não consigo salvar. E eu não vou perder essa fala de jeito nenhum, que foi maravilhosa. Mas eu queria, assim, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria que você falasse um pouco, Ju, da questão da formação de professores. Porque você tem esse outro segmento que você trabalha como professora da universidade, né? Mas com foco na formação do professor. Certamente isso é fundamental no seu trabalho como supervisora pedagógica também. Mas como é que vocês estão fazendo, ou como é que você pensou nisso nesse período agora de pandemia? Tá bom. Bom, eu vou voltar na questão do fracasso, sabe, Ana? Essa pandemia, ela trouxe uma coisa que foi muito importante para as escolas e eu acho que também para as famílias. A escola, ela precisou mostrar a sua vulnerabilidade para as famílias. A escola precisou dizer para as famílias que não sabia fazer, que era a primeira vez que estava tentando ensino remoto, que estava aprendendo. Entende? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso, pelo menos na nossa escola, foi um divisor de águas. A gente precisou dizer para os pais, nominalmente, que nós ainda estamos aprendendo. Nós, desculpem, nós erramos. E isso foi importante para que o pai também tivesse empatia com a escola, também valorizasse o trabalho de quem está do outro lado. E aí é nesse processo, eu acho, de ressignificar algumas práticas, inclusive esse lugar de quem sempre sabe de tudo, quem sempre está ensinando ao pai como é que ele deve ensinar ao filho, que foi muito importante. E aí é onde a gente encontra a formação de professores. A gente tem, infelizmente, um cenário profissional que é muito árduo.
e dá muito pouco espaço para que a gente tenha uma formação continuada. Se você vê a maioria dos professores do Brasil, você sabe disso porque está muito dentro da educação, quase todos os professores do Brasil hoje têm uma jornada dupla, muitas vezes até tripla. Depois de Sim, trabalhar em 3 escolas, quem é que sim. quer ver formação continuada? Quem é que quer participar de formação? Quem é que quer fazer? E a gente vê isso de uma forma muito evidente. Os professores, eles têm uma rotina muito árdua, mas ainda assim, a grande maioria dos profissionais da educação são profissionais que buscam a formação continuada, que buscam uma pós-graduação, que buscam se atualizar. Mas, infelizmente, o próprio tema da tecnologia, ele não estava tão próximo da educação básica. Eu digo isso porque eu trabalho com esse tema especificamente há mais de 5 anos. E trabalho com formação de professores pensando em tecnologias na aprendizagem. E há muito pouco tempo a gente fala disso para professores da educação básica. A gente diz para o professor lá da educação infantil que ele pode usar uma ferramenta tecnológica. Então, essas ferramentas, elas vêm muito exportadas. Como assim? Um material didático traz de maneira pontual o acesso a uma plataforma, uma tecnologia, um livro, um paradidático. Mas no dia a dia, o professor ainda é muito pouco provocado a ter uma mentalidade, e aí eu vou um pouquinho mais além. Não é só incluir um recurso ou uma tecnologia, mas ter um pensamento de que a tecnologia faz parte do processo de aprendizado do aluno, que a tecnologia vai fazer parte da vida dele. Mas se a gente for extrair alguma coisa de positiva, né, de todo esse processo de pandemia, de fechamento da escola, eu acho que vai um pouco nesse sentido, de virada, né? Hoje a gente conseguiu virar esse jogo no sentido de entender que o meu aluno, ele vai estar inserido no mundo tecnológico, não é amanhã, quando ele sai da escola. É hoje, porque hoje ele se relaciona com as pessoas via telefone. Hoje ele está no restaurante sendo entretido por um tablet e um jogo, né? E a gente acabou sendo provocado a abrir os olhos e perceber que isso está muito dentro do nosso cenário. E a gente precisou buscar, né, estratégias de formação continuada. E aprender, inclusive, com quem não é da educação. Porque nesse processo, né, eu digo a você, em muitos momentos que os meus professores estavam fazendo lá a transmissão da aula no Meet, eu tinha 2 ou 3 alunos ensinando para o professor que ele tinha uma extensão X que fazia lá a chamada automaticamente. Então, percebam que a ideia de formação continuada, eu vou ser provocativa aqui, mas eu acho que ela já caducou. Não existe mais aquela formação continuada, não. Eu acho que a formação é a vida. A gente está se formando o tempo todo. E não só com aqueles profissionais chancelados, sabe? Eu acho que a gente está aí no movimento de aprender a aprender literalmente com tudo à nossa volta. Tudo está sendo muito provocador dessa aprendizagem. Esse olhar para a própria prática, né? Esse olhar para a própria prática. Pois é. E cabe também aí, eu volto para a minha fala inicial, da nossa disponibilidade também de apresentar para o outro a nossa vulnerabilidade. Porque se eu não estou aberto para aprender, eu não vou aprender com o mundo, entendeu? E eu acho que esse é o momento da gente aprender com esse mundo, né? O mundo do aluno, o mundo da tecnologia, o mundo de uma coisa maluca que está sendo lançada no outro país. E eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Então, acho que isso é muito importante. Com certeza. Sabe, Ju, que eu fico pensando que essa pode ser a grande oportunidade também da gente dar uma virada metodologicamente, né? Na forma de fazer. Porque senão, assim, eu uso a tecnologia, mas para eu dar uma aula expositiva, né? Eu uso a tecnologia, eu ponho uma câmera na sala de aula para me filmar, né? O que teve de avanço? Nenhum.
na minha visão, não teve nenhum, né? Agora, se o menino tem que resolver um problema e o recurso da tecnologia pode ajudá-lo nesse desafio, aí eu acho que nós estamos dando um passo. Não sei, o que você pensa? Olha, isso me lembrou de uma história de um profissional, né, que disse, mas eu coloquei lá, os meninos não estão interessados, era uma queixa, assim, do professor, do docente, né? Os meninos não estão interessados, mas eu coloquei lá na sala 15 mil questões para eles fazerem e ninguém fez nenhuma, né? Isso é o exemplo clássico de como não usar tecnologia. Porque quando a gente vê, a gente não pode usar uma ferramenta nova para fazer uma coisa antiga. Então, não adianta utilizar todo um repertório de estrutura, de aparelhos, de ferramentas, de softwares que são altamente novos para reproduzir uma prática que não faz mais sentido, né? Que não tem mais, que está completamente descolada da realidade. Então, eu sempre digo isso nas minhas turmas de pós-graduação, porque eu dou a disciplina de tecnologia, né? E aí, os alunos, eles chegam lá pensando que vão aprender a mexer no computador, às vezes. E aí, eu sempre brinco dizendo assim, gente, antes de a gente pensar em qualquer recurso, em qualquer ferramenta, a gente precisa ter a mentalidade tecnológica. Porque a ferramenta, se eu ensinar vocês um software hoje, amanhã esse software talvez nem exista mais. Por isso que para o professor, o importante é compreender como eu uso a ferramenta para ensinar o meu aluno a aprender, para provocar no meu aluno outras competências, né? Para que ele possa construir outras reflexões. Senão, eu estou fazendo mais do mesmo. Né? Eu estou colocando uma roupa nova num corpo morto, né? Uma coisa que não funciona mais. Sim, que eu entendo que não funciona mais. Tem gente que ainda acha, né, que a escola é repositório, né, que o professor tem que ficar jogando um monte de coisa na cabeça do aluno, como dizia o Paulo Freire, como é que ele falava de ensino bancário, né? Acho que o Paulo Freire faz ensino bancário. Então, eu te deposito um monte de conhecimento na sua cabeça. Então, quem pensa que o ensino ainda é um ensino bancário, então usa uma câmera para dar uma aula expositiva, é palestra, né? Mas não é isso que vai transformar. Você falou até agora uma coisa que eu falei numa reunião, eu disse, gente, quem acha que dar aula é falar sobre um assunto está na profissão errada, porque isso não é ser professor. O nome disso é ser palestrante, tá? Quem fala para uma audiência não é professor. Então, com certeza. É isso que a gente tem que virar um pouco a chave. Agora sim, sem romantismo. Isso requer muito trabalho, muita pesquisa, muito repertório do docente. Eu não vou discutir com o aluno se eu não tenho flexibilidade para lidar com os argumentos dele, se eu não tenho visão de mundo, se eu não consigo ser provocado e se eu não consigo deixar de ser reativo às minhas próprias concepções para encarar a concepção de mundo dele. Então, isso faz parte de um processo de sair desse lugar em que eu sei para o lugar de que eu estou aprendendo junto com ele. Então, é isso que a gente busca. Estamos aprendendo, essa né? troca. E aquilo que, olha, John Dewey e Paulo Freire estavam falando isso no início do século. Nós já estamos em 2020, né? Décadas se passaram e nós estamos aqui tentando... A gente ainda tem que aprender muito. Mas a gente vai, viu? Vai sim. Que a gente está aí numa marcha, né? Que isso faz parte de um processo de aprendizado, né? E que a gente está crescendo muito com isso, infelizmente, num contexto muito doloroso, né? Para a maioria da população, mas a gente está aí podendo realmente, talvez amanhã a gente herde muitas coisas boas do que nós estamos vivendo na educação atualmente. Com certeza. Ju, nosso tempo esgotou. Ai, que dó! Vamos ter que marcar em breve outra. Vai ter que chamar
Vamos marcar, nós vamos marcar. Eu amei falar com você. As pessoas amaram, só tem comentário lindo, agradecendo. A gente fica muito A feliz. gente que agradece. Não é? Porque se a gente pode cutucar o coraçãozinho desses educadores que estão nos ouvindo, são mais pessoas para estarem junto com a gente nessa transformação, né? Querida, gratidão. Eu vou salvar essa live lá na página da mentoria, aí as pessoas que quiserem podem assistir a gente, tá bom? Tá Olha lá, certo, todo mundo falando que Aninha. você é um show. Oh, meu Deus, obrigada, minha gente. Obrigada, Ana e a mentoria, pelo convite. Estou à disposição aí para a gente falar bastante sobre educação, né? Botar fogo Maravilha. no parquinho, como dizem. É isso. Estou muito feliz que vem as próximas. Também gratidão demais, Aninha. Estou à disposição, tá? Amém. Beijo no seu coração. Beijo grande. Tchau, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigada.